Olá, pessoal, Shabbat Shalom, mais uma vez. Nós aqui do canal Israel no Caminho estamos felizes por estar podendo passar esse tempo gostoso com vocês, discutindo um pouquinho o que a gente aprendeu. É, sempre à disposição para ouvir de vocês e para responder. Às vezes tem coisas que a gente tem dificuldades de responder. Vocês podem entrar em contato com a gente via e-mail. E nós estamos aqui hoje com uma pessoa muito especial, que é a Zilda Zivian. Shabbat Shalom, Zilda. Shabbat Shalom, Alex, Shabbat Shalom a todos que acompanham Israel no caminho, que nós possamos transmitir tudo aquilo que a gente estudou, não é? É, São dupla, é o parashot, são duas, então é duas. muito conteúdo, não é? E que a gente seja iluminado pelo Senhor para poder trazer um bom conteúdo para Em, vocês. em menos de 2 horas, né, na verdade. Não, a gente Realmente. vai tentar ser mais rápido, mas tudo bem. Então, nós estamos falando de duas parashot, a 33 e 34 do ano. É a Hareimot e Kedoshim, que significam após a morte e santos. Eu juntei as duas, mas na Torá a gente tem desde o Levítico, capítulo 16, até o capítulo 20. Na Haftará, nós temos Ezequiel 22, do 1 ao 19, e 20, do 2 ao 20. Na Brit Hadashah, a nova aliança, Hebreus 9, 11 a 28 e Mateus 5, 43 a 48. E Terrilim, Salmos 26 e 15. Evidentemente, não dá para a gente discutir tudo, mas a gente vai falar de algumas coisas importantes. A começar do título, né? Se você falar assim, Ahareimot, após a morte de quem? É uma boa pergunta, né? Então, é após a morte dos filhos de Arão, Nadab e Abiú. Eles, na verdade, eles eram sacerdotes também, né? Só que eles ofereceram coisas que Deus não tinha pedido. Deus ficou muito bravo com eles e falou assim: chega, chega, matou eles imediatamente quando eles estavam fazendo coisas que não eram permitidas. Eles tinham uma responsabilidade e Deus não aceitou isso. E Deus fez até mais, né? Deus falou assim: olha, não fique em luto por eles, não. Uau! Né? Imaginou como é que Deus estava com essa situação toda? Então, gente, eu acho que isso é importante. E Deus sempre tem alguma coisa importante para dizer para a gente. E logo no primeiro versículo ele dá meio que essa explicação, mas no versículo 2 desse Levítico 16, ele diz assim: O Senhor disse a Moisés: diga a seu irmão Arão que não entre a toda hora no lugar santíssimo, atrás do véu, diante da tampa da arca, para que não morra, pois aparecerei na nuvem acima da tampa. Então, Deus tem um cuidado com os sacerdotes. Vocês lembram que o tabernáculo já estava levantado? O tabernáculo tinha duas seções, uma que eles chamavam de seção santa, e a outra que era o Santo dos Santos. Era o lugar onde somente o sumo sacerdote podia entrar uma única vez por ano, para pedir perdão não só pelos pecados dele, mas pedir perdão pelos pecados de toda a comunidade de Israel, porque eles eram como a gente é hoje, eles cometiam pecados, a gente também comete pecados, até a Zilda comete pecado. Você acredita nisso? Zilda, eu não sabia, mas eu também, tá? Todos nós, não tem jeito. Então, Deus quer que a gente esteja limpo para entrar na presença dele. E essa exigência do que eles chamam de dia da. Eles chamam, não, Deus chama de o dia da expiação, é o Yom Kippur, né? É o dia que é o 10º dia do 7º mês, é o único dia em que o sumo sacerdote, somente o sumo sacerdote, podia entrar
na tenda da congregação, no Santo dos Santos. Era o único dia que ele podia fazer isso. E aí, lá no versículo 20, ele diz assim: quando Arão terminar de fazer a propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro e pelo altar, trará para a frente o bode vivo. Uma coisa interessante duas coisas interessantes. Uma delas é a palavra propiciação. Propiciação significa fazer a coisa apropriada. Qualquer outra coisa que você fizer não vai ser apropriado para resolver o problema. Então, propiciação significa fazer a coisa apropriada. E ele fazia a propiciação pelo tabernáculo, pelo altar, pela limpeza daquele lugar. E depois disso, eram oferecidos dois bodes. Ah, e o nome que se dava a esses bodes era um era o bode que ia ser sacrificado, ia ser morto, sangue derramado, ia ser queimado e tudo mais. Esse era um dos bodes. E o outro é o que nós chamamos de bode expiatório. Não é o cara que fica espiando, não. O bode expiatório é que faz a expiação, é que faz a remissão dos pecados das nossas falhas. E o interessante com esse bode, e isso está descrito aqui, né? Ele diz assim: então colocará, agora o sacerdote, né? O Arão, o sumo sacerdote, colocará as duas mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todas as iniquidades, todos os pecados, todas as rebeliões dos israelitas e os porá sobre a cabeça do bode. É simbólico, tá certo? Mas é isso que ele fazia. Deus queria que houvesse esse simbolismo para que as pessoas entendessem o que ele está fazendo. Ele está perdoando todas as falhas que as pessoas fizeram, o ano inteiro. Durabilidade um ano, tá certo? Fazia isso e aí enviará o bode para o deserto aos cuidados de uma pessoa designada para isso. O bode levará consigo todas, 100%, todas as iniquidades deles para um lugar solitário. E o homem soltará o bode no deserto. E se vocês querem saber, o pessoal ficava preocupado para que o bode não voltasse para aquele lugar onde eles estavam. Quer dizer, essa pessoa que ia junto soltava o bode, fazia o possível e impossível para que o bode fosse embora para qualquer outro lugar, menos voltasse para o acampamento deles. E aí no versículo 29, Deus fala assim: este é um decreto perpétuo para vocês. No 10º dia do 7º mês, vocês se humilharão e não poderão realizar trabalho algum, nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente, porquanto nesse dia se fará propiciação por vocês para purificá-los. Então, perante o Senhor, vocês estarão puros de todos os seus pecados. Que coisa impressionante, né? Podia começar a pecar tudo de novo, né? Acho que essa é a coisa complicada. Não era esse o propósito de Deus, mas é isso que a nossa natureza humana acaba fazendo. A gente pede perdão a Deus, fala: Deus, puxa vida, eu errei, eu confesso que eu pisei no calo do Joaquim, eu confesso que eu dei uma cotovelada quando eu estava jogando bola e machuquei o jogador adversário. Eu confesso isso, eu confesso tudo aquilo, eu peço perdão por tudo isso. E aí no jogo seguinte eu faço exatamente a mesma coisa, né? De qualquer forma, Deus queria que nós entendêssemos que Ele é o único capaz de perdoar os nossos pecados. Você não acha isso extremamente importante para a gente, Zilda? É extremamente importante e nós vamos entendendo a questão do sangue, não é? Que o Senhor, ele proíbe comer sangue.
não é? Ter relação com o sangue, né, de animais, não é? Como que ele fala aqui no Levítico 17, a questão dos sacrifícios, não é? Que os israelitas agora fazem em campo aberto, passarão a trazer ao Senhor, entregando-os ao sacerdote para oferecer-lhes ao Senhor a entrada da tenda do encontro e os sacrificarão como ofertas de comunhão. Então, aqui nesse trecho da Paraxá, ele coloca a questão de comer o sangue de qualquer animal, não é? E ele coloca no versículo 10 e no 11 aquilo que o Alex começou a falar, que todo israelita ou estrangeiro residente que comer sangue de qualquer animal, contra este eu me voltarei e o eliminarei do meio do seu povo. Agora, pois a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmos no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida. Então, aqui a gente começa a compreender, né, o que a gente vai começar a transcorrer sobre a questão de impossibilidade, né, porque agora vem toda a descrição de pecados, não é? Como o Senhor ensina a fazer as coisas direito e como o povo não consegue. Não é? Existem regras. Não é? Por isso que essa questão, não é, ficou, de alguma maneira, uma vez por ano, porque, na verdade, se repetia os pecados, né? Aquilo que era repugnante para o Senhor, e a questão do sangue, ele tem uma relevância, né, que a gente vai entender agora para frente sobre um sacrifício, né, que foi entregue para Yeshua, não é? Que a gente vai explicar melhor, né, o significado do Cordeiro Imaculado, não é? Que ele se colocou por nós, não é? E através do derramamento do sangue dele, não é? Gerou uma redenção, uma nova aliança, não é? Para o povo. E a gente vai entrar explicando melhor, tá? Então, Então, pode falar, Alex. então, se você quiser, eu até complemento. Eu queria só lembrar uma outra coisa, que é o seguinte: lá no Levítico 17, né, Deus adverte uma coisa muito importante, porque o povo de Israel saiu do Egito. O Egito era idólatra, 100% idólatra. Eles tinham deuses para tudo quanto é lado, até mosca era Deus, né? E a gente sabe, você sabe, eu sei, a Zilda sabe, que só existe um Deus, um único Deus, o Senhor, né? E esse Deus, ele exige que a gente seja limpo, que a gente seja separado. Por isso que ele foi fazendo tudo isso. E a explicação é que o que na verdade garante a nossa vida, o sacrifício que é próprio por nossa vida, é feito com o quê? Com o derramamento de sangue. Então, ele não quer que a gente copie o que os egípcios faziam, ele não quer que a gente copie o que ele já está adiantando. Eles ainda estão no meio do deserto, mas Deus já está adiantando, dizendo assim: vocês vão entrar num lugar onde o pessoal tem os mesmos costumes que os egípcios têm. Eles fazem idolatria, eles fazem sacrifício em qualquer lugar. E Deus falou assim: olha, vamos fazer uma coisa. Vocês só vão fazer o sacrifício no tabernáculo. Você traz a tua oferta para o tabernáculo. É lá que você vai fazer o sacrifício. Porque senão você vai estar fazendo exatamente o que esses povos pagãos estão fazendo. E essa era uma coisa que Deus achava repugnante. Ele realmente ele usa essa palavra, né? Quer ver onde que ele faz isso? Tem um lugar que ele fala assim que Deus acha repugnante esses aqui. No capítulo 20,
no versículo 23, ele diz: Não sigam os costumes dos povos que vou expulsar diante de vocês. Ele está falando do futuro para eles, né? Por terem feito todas essas coisas, causam-me repugnância, ou seja, Deus tem repugnância à idolatria, aos sacrifícios a ídolos, porque o ídolo não tem poder nenhum. O único que tem poder é o nosso Deus eterno, soberano, verdadeiro. Eu acho isso impressionante. Aí no versículo 18 e 19, ele dá no capítulo 18 e 19, Deus dá alguns aspectos práticos de como, digamos assim, obedecer aqueles 10 mandamentos que ele deu lá no Êxodo 20, né? No Êxodo 20 ele deu os 10 mandamentos. Então ele dá algumas explicações práticas. Eu vou dar um exemplo para você, né? Quando ele fala de adultério, né, ele fala assim, em 18:6, ninguém poderá se aproximar de uma parenta próxima para se envolver sexualmente com ela, eu sou o Senhor. Deus dá uma explicação prática. E por que que ele dá essa explicação prática? Porque eu garanto para vocês que eles faziam isso. Então Deus falou assim: ó, cara, você fazia, mas você não vai mais fazer isso. É isso que ele fazia. No, no Levítico 19, versículo 17, por exemplo. Não guardem ódio contra o seu irmão no coração, antes repreendam com franqueza o seu próximo, para que por causa dele não sofram as consequências de um pecado. Ou seja, ele sabe que as pessoas pecam, ele sabe que as pessoas ofendem umas às outras. E aí ele diz: não guarde o ódio. Use isso para dar uma elevada no nível das coisas, para que as pessoas cresçam com isso, para que as pessoas aprendam com isso. É algo prático. E como a gente precisa disso? Vira e mexe, a gente acaba sendo ofendido nas coisas mais ridículas que vocês possam imaginar. Vocês já devem ter tido várias experiências assim. Eu tive, a Zilda teve, todos nós tivemos. Então, vamos olhar esses aspectos práticos. Se vocês lerem os capítulos 18 e 19, vocês veem Deus dando aspectos práticos para isso. E depois, ele fala uma coisa importante no Levítico 20. Levítico 20. O que você achou lá no Levítico 20, Zilda? Tem um negócio lá que me chamou a atenção, se você quer saber. O versículo 7. Ele fala que nós devemos nos consagrar. O que é isso? Consagrar. Isso. O que é Se, consagrar? se separar, se purificar, né? Se limpar. Se Isso. limpar para poder estar na presença do Senhor. Ele exige isso, né? Ele Ele exige exige, disso. A gente não exige pode mesmo. entrar, né, sujo, né, desarrumado, cheio de pecado, cheio de desobediência, cheio de rebeldia. O Senhor não reconhece qualquer tipo de sacrifício se a pessoa não entrar de acordo como Deus a possa reconhecer. Isso é muito importante a gente entender, né? Então, como foi dito, acho que de tudo isso tem dois pontos super importantes, né? A questão do sangue, da contaminação e de ídolos, imagens que eles traziam do Egito, né? E que utilizavam essas imagens com objetivos de conseguir benefícios, né? Isso sempre foi abominável para o Senhor. É verdade. Tá? Então, isso também faz parte da consagração. Você precisa se afastar, não é? De idolatria, não é? E isso serve para hoje, não é? Serve para hoje, né? Quando a gente busca o Senhor e a gente não abre mão, né, de coisas que o Senhor abomina, Uhum. Mas né? hoje a gente tem uma vantagem muito grande, né, Zilda? Na verdade, se a gente for lá em Hebreus, no Hebreus no capítulo 9, lá no Perfeito. versículo 11, ele começa dizendo isso. Quando Cristo veio como sumo sacerdote, lembra que é o sumo sacerdote que oferecia o sacrifício?
né? Quando Sim. Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a essa criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Yeshua, Jesus, derramou o próprio sangue para pagar de uma vez por todas os nossos pecados. Então, eu acho que isso é a coisa mais maravilhosa que aconteceu. Antes, o sacerdote precisava periodicamente fazer sacrifícios para pedir perdão. Hoje, a gente tem acesso direto a Deus, porque Yeshua derramou o sangue dele para pagar o preço do nosso pecado. E a gente fica muito grato por isso. E aí, nos Salmos, você achou umas coisas interessantes nos Salmos, né, Zilda? São dois, na verdade, como são duas, são para-shots, é o Salmo 15, né? E o Salmo 15 do Kedoshim e o Salmo 26 do Aharei, Mot, né? E a gente acabou dando um destaque, entendendo, eles são muito importantes porque são salmos davídicos, né? É Davi conversando com o Senhor e tentando se alinhar, né, com o Senhor, dos seus pecados também. E aí ele fala no Salmo 15:1, Senhor, que habitará no teu santuário, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, e que de coração fala verdade. Então, o Senhor, ele sonda os nossos corações. Então, a gente tem que entrar, é uma forma também da gente estar mais próximo do Senhor, não é? Primeiro se purifica, deixa aquilo que não agrada ao Senhor, e depois, a partir do reconhecimento de quem é Yeshua, que ele é o mediador direto, não é? Com o Senhor, por causa que o sacrifício dele foi feito de maneira única e essa foi aceita pelo Senhor. Então, Yeshua se tornou o mediador. É. Então, após isso, nós precisamos realmente pedir para o Senhor sondar o nosso coração, né? E ver se houve transformação do coração, porque quando a gente entende o sacrifício da redenção, do sangue, o nosso coração tem que ser transformado de dentro para fora. Esse é o verdadeiro sacrifício que o Senhor reconhece. É verdade. Legal, Hum? Zilda, você falou algo muito importante, né? A gente primeiro temos que reconhecer quem é o nosso Deus, depois temos que reconhecer que somos pecadores, temos que pedir perdão, porque Deus sabe cada detalhe da nossa vida, Ele sabe, não adianta, não dá para esconder dele, Ele sabe tudo, Ele sabe até o que a gente vai fazer. E eu diria a você que a gente tem que ser muito grato por isso. Eu queria fazer uma oração para encerrar Sim, vamos fazer. esse nosso encontro aí, dizer assim, Deus Pai amado, Santo Deus, estamos na tua presença, no santo nome de Yeshua HaMashiach, para te louvar primeiro, falar da tua santidade, do teu amor, da tua misericórdia tão grande, não dando para a gente o castigo que a gente merece, porque o Senhor já pagou o preço dos nossos pecados. Yeshua recebeu o preço e pagou o preço de nossos pecados. E, Senhor, nós só podemos falar muito obrigado. E queremos te pedir, Senhor, a tua ajuda. Ajuda-nos a mantermos firmes e fortes perante o Senhor, a te honrar em tudo que nós fizermos. É muito importante, Senhor. Eu quero te honrar, eu quero te louvar, eu quero trazer glória ao Senhor, eu quero servir ao Senhor, e eu preciso da tua ajuda para isso também. Então, ajuda-nos, Senhor. Esse é o nosso clamor e a nossa gratidão.
no santo nome de Yeshua HaMashiach. E a gente deseja para vocês um Shabat cheio de Shalom, aquele Shalom que só Yeshua consegue dar para a gente. Shabbat Shalom, pessoal. Shabbat com muito shalom.